Oi, pessoal, tudo bem? Vamos corrigir ADM? Não? Vamos lá. Clicou então por quê? Ó. Vou provar um segredo como meu irmão, né, passou em 19 concursos. Ninguém aguenta mais esse vídeo insuportável. Mas vamos lá. Aqui diz o seguinte, galerinha. Primeira questão. Vunesp veio com um casinho, né? Graças ao bom Deus, só tenho que agradecer meu pai. Ai, meu Deus. Né? No dia, uma semana antes, o mesmo caso que a gente deu na sala de aula. Não é legal? Lá no dia D, vai lá, revelar. Arceu Cipriano, ele foi processado criminalmente sob acusação de cometimento de crime contra a administração. Show. E pelos mesmos fatos, ele foi demitido no cargo que ocupava. Ou seja, ó, o cara não pode ter responsabilidade civil e criminal? Pode. Administrativa? Pode. Ele é servidor, ele foi demitido, mas está rolando um processo criminal. Contudo, na esfera, na seara, no campo criminal, ele logrou êxito em comprovar que ele não foi autor do fato. Gente, isso é grave, hein? Demitiram o cara por ele ter feito uma besteira. E aí no crime falam, ele não fez. Bom, não é uma absolutória simples, não é absolvição simples. Falta de prova. Não, não foi ele, negou autoria ao fato. Não foi autor, tendo sido absolvido por esse fundamento na instância, na seara criminal. Diante disso, assinale a alternativa correta nos termos do estatuto. Gente, a responsabilidade, nós sabemos, pode ser, ela é independente da criminal e da civil. Existe um dispositivo muito importante que diz o seguinte, o que acontece com esse cara quando nega o fato ou a autoria? Ele pega uma comprovação do trânsito julgado dessa decisão, não é? Que foi absolvido, e ele será o quê? Reintegrado, ele volta. Não é um revoltamento, chama reintegração. E no cargo que ocupava e com todos os direitos devidos. Veja que isso é corroborado, essa informação, ela é ajudada pelo artigo 41 da Constituição, mas que nem nos cabe aqui explicar, porque não pediu. Mas realmente a Constituição fala que invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será reintegrado, o eventual ocupante é conduzido e tal. Então, portanto, a resposta é: Arceus terá o direito à reintegração ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas mediante simples comprovação do trânsito em julgado da decisão absolutória no juízo criminal. Ok? Vamos lá. Consoante o estatuto, né, será aplicada a pena de demissão em que casos? Gente, quando pratica as penas, vocês sabem muito bem, né, que as penas são repreensão, suspensão e multa, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Ok, isso está no artigo 251. Agora, quando ele fala em insubordinação grave, é uma coisa importante. Ele cai na demissão a bem do serviço público, não é uma demissão apenas. E nós sabemos que tem uma diferença de gradação. A demissão é mais leve do que uma demissão a bem do serviço público. Praticar insubordinação grave dá demissão a bem do serviço público. Aliás, quando é só falta grave, é suspensão. Quando é procedimento irregular de natureza grave, é demissão. Quando é insubordinação grave, aí é demissão a bem do serviço público. A prova quis que você dissesse que isso dá isso. E, na verdade, não é. Não é a. Advocacia administrativa. Advocacia administrativa. Também dá demissão a bem do serviço público. Ele quer demissão. Então, não é B. Aplicação indevida de dinheiro público. Aplicação indevida de dinheiro público. E aplicação indevida de dinheiro público. Ora, aqui você matou o gabarito. Aqui é demissão. É o famoso 3A PI. Abandono, aplicação indevida e ausência. Procedimento irregular de natureza grave e ineficiência. Portanto, o gabarito está correto. É cavalo. Pratica
Acho que até... Não, prática, ou praticou, ou época prática, de serviço, né? De ofensas físicas contra funcionário. Isso dá demissão? Muita gente vai aqui, mas gente que não estudou. É simples. Não é inteligência, quem não estudou. Porque se você contar isso para uma pessoa, um executivo, um CEO de uma empresa, você acha que se alguém praticar uma ofensa física contra um cara, dá demissão? Ele responde o quê? Claro, não é demissão a bem do serviço público. Uma coisa é demissão, outra coisa é demissão. Então não é inteligência. Tem gente que acha que concurso é inteligência. Não é, diabo. Ou aprende a ler os dispositivos, os nomes das coisas, ou vai se der a vida inteira. Não é? Então, o que você quer? Vamos lá. Ótimo. Não, porque não, na prova eu vou com raciocínio jurídico. Eu vi. Então, vamos lá. Praticar da demissão a bem do serviço público. Pedir por empréstimo, dinheiro, tal, da demissão ou demissão a bem? Demissão a bem. O que eu disse para vocês uma semana antes da prova? Se ele for confundir vocês, eles vão misturar demissão com demissão a bem. Aí, ó. É óbvio, ele vai pôr caso de suspensão aqui no meio? Vai nada. Legal? Vambora! Mais uma da 10.261 de 68, Estatuto Paulista. Diz aqui, quanto ao procedimento disciplinar, será instaurada a sindicância quando a falta disciplinar por sua natureza possa determinar demissão ou disponibilidade. Gente, lembra que a gente tem lá no 2251, né, o famoso Rosa saiu mais Dárcio, deu confusão. Eu brinco assim, repreensão, suspensão e multa, demissão, demissão a bem, cassação de aposentadoria e disponibilidade. Esses três, sindicância. Esses aqui, processo administrativo. Então é óbvio que a letra A está errada. No processo administrativo, se houver denunciante, este deverá prestar declarações depois do interrogatório do acusado, devendo ser notificado para tal fim. Bola cantadíssima, né? Havendo denunciante, esse deve prestar declarações no interregno entre a data da citação e é fixado o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. E não do jeito que falou aqui, né? Depois do interrogatório. A prova de antecedentes do acusado pode ser feita por todos os meios de prova admitidos, tais como documentos, perícias, tal. A prova de antecedente dos acusados é isso mesmo? Não, é exclusivamente por documentos, até alegações finais. 283, parágrafo 2º, errada a letra C. Dado a demissão a bem, aquela mais grave, ela acarreta, gera incompatibilidade para nova investidura. Não, não é permanente. A Constituição até proíbe prisão, quer dizer, penas de caráter, né, perpétuo. Está errada a letra D. Aliás, fica uma dica. Quando é demissão, tchau! 5 anos. Quando é demissão a bem, tchau, tchau! 10 anos. Gera de incompatibilidade. Portanto, todas erradas, vamos ler a letra E. Se a testemunha não for localizada, a defesa pode substituí-la, se quiser, levando, na mesma data designada para a audiência, outra testemunha, independentemente de notificação. Artigo 287, parágrafo 2º do Estatuto Paulista, Lei 10.261 de 68. Desculpem, toda a prova foi difícil? Não. Boa parte dela foi literal, como sempre é? Sim. É importante, depois das análises preliminares, né, no primeiro momento, que nós possamos avaliar as coisas com tranquilidade, com calma. Claro que a prova estava difícil, mas até quanto? Foi o meu primeiro momento, meu primeiro olhar. Isso é importante. Se nós passarmos por esse plano espiritual, sempre dando as primeiras impressões sem analisar as coisas com calma, nós seremos boçais. É assim que se analisa. Agora, tem todo o direito, e tem mais. Falar que a prova não estava isso ou aquilo é fácil, mas quem estava lá fazendo a prova era você,
quem estava nervoso, quem estava no calor, é ou não é? Quem estava com medo. Então eu não admito comentários arrogantes dizendo que tinha de tirar isso ou tirar aquilo. Não, senhor. Eu estou com vocês, eu estou com os meus alunos. Eu brigo, pode me chamar de italiano carcamano, porque eu quero o melhor para os meus e para vocês. Ok? Senhores, a verdade é essa, me chama de chato, porque eu acho que quem é bravo com a gente está preocupado com a gente. Eu quero que vocês tenham um andamento melhor. Não deixe ninguém te pôr para baixo, mas analise bem como foi cada uma das partes. E para com esse negócio de falar fui bem ou fui mal. Tem de ver por matéria. É fácil, ó, Emerson. Tem 7. Acertou 1 de 7, foi mal. Acertou 6 de 7, foi bem. Então não me venha com esse papo assim, ó. Ai, fui mal na prova. Em quê? Ah, em informar. Fui mal na prova. O que foi? Normas, me derrubou. Mas errou tudo? Na metade. Tá, peraí. Então, 3 ou 4 questões. Então, você tirou quanto? 96? Por favor. Saiba que a vida é em branco. Você que está assinando para o próximo dia. Como é que vai ser? Construa as coisas com responsabilidade. Tem de bater no peito. Fui mal nisso, vou melhorar ali. Ou você fala, vou parar, não vou fazer concurso. Poxa, tem um novo ramo, não há crime algum. O que não pode é achar que concurso não é para mim. Concurso é só uma faceta da vida, só isso. Desculpa. Geralmente, então, você está desistindo disso porque você já desistiu de um monte de coisa. Não é só disso. Então não vem com esse papo. Agora, se quiser continuar, conte com a gente. Seja estudando aqui ou não, a gente vai conversar, vai orientar na medida do que a gente pode. Muito obrigado. De acordo com a 10.261, no que concerne aos recursos no processo administrativo. Galerinha, o gabarito da prova deu a letra B de bola. E realmente, ai, graças a Deus, foi uma questão também dada. Porque os recursos não têm efeitos suspensivos. Os que forem providos darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo. E é justamente o que diz aqui, ó, artigo 314. Legal? Agora, vamos analisar as outras, né, professor? O recurso não pode ser apreciado pela autoridade competente se ele for incorretamente denominado, endereçado. Não. O recurso ele será apreciado pela autoridade competente, mesmo que ele for incorreto, denominado ou endereçado, está no artigo 312, parágrafo 5º. Também está errada a letra C, que diz que o recurso será apresentado ao superior hierárquico da autoridade que aplicou a pena, que, em 15 dias, de forma motivada, deve manter a decisão ou reformá-la. O recurso ele é apresentado à autoridade que aplicou a pena e que terá 10 dias para motivadamente manter ou reformar. Tudo errado. Não cabe pedido de reconsideração de decisão tomada pelo governador do estado em única instância. Pelo amor de Deus, quantas vezes nós fizemos isso, né? Caberá recurso por uma única vez, decisão aplicar a penalidade, tal. Papapá. Caberá pedido de reconsideração que não pode ser renovado de decisão tomada pelo governador do estado em única instância no prazo de 30 dias. O prazo para recorrer é 15 dias, contado da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial ou da intimação do procurador do servidor, se for o caso. Prazo para recorrer não é de 15 dias, caberá recurso por uma única vez da decisão que aplicar a penalidade. O prazo para recorrer é de 30 dias, o artigo 312, contado da publicação da decisão ou da intimação pessoal do servidor, quando for o caso. Então, portanto, sem mais delongas, letra B de bola, não vislumbro recurso algum. Já a Lei 8.429, que eu não sei se você sabe, eu não sei qual a sua experiência em escrevente no TJ, em direito administrativo, não cai, como muitas escolas dão, teoria do ato administrativo, poder, tudo isso aqui é balela, não cai. O que cai é a Lei 10.261 e a 8.429. O que me deixa assustado no Brasil é que muitas apostilas de banca trazem teoria de ato administrativo, teorias de direito administrativo, para uma prova de escrevente, fazendo o candidato ler o que não é exigido.
é uma falta de sacanagem, como diz aquela menina estúpida, né? Olha aqui, ó, quer dizer, que errou. Nos termos da Lei 8.429, todo mundo sabe que é a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, é correta a seguinte afirmação. Para fins, aqui ó, vamos já ver o gabarito desses caras. As disposições dessa lei podem ser aplicadas àquele que, mesmo não sendo agente, induza ou concorra para a prática de improbidade ou dele se beneficie, sob qualquer forma, direta ou indireta. O conceito subjetivo, quando envolve pessoas, a gente fala conceito subjetivo, ele é amplíssimo nessa lei de improbidade. E é verdade, Ele fala que são aplicáveis aqui, mesmo que não sendo agente, induza ou concorra, tudo certinho. Artigo 3º, né? Artigo 3º. Professor, peraí, olha o que ele falou, ó. Não se reputa agente público aquele que... Eu li certo isso aqui? Ah, tá. Não, lógico, como eu sou burro. Eu estou lendo a resposta, não a letra A. As disposições podem ser aplicadas. Ela está correta porque está de acordo com o artigo, me perdoem. Né? A letra D de dado é a resposta. Né? Se não for A, se não for B, se não for C, se não for E, só se for D, não. Só se for a letra D, evite o cacófato. Para fins dessa lei, não se reputa agente aquele que, por designação, exerça a função de confiança. Não, tem um dispositivo que fala, que considera, reputa-se a isso, não é putar duas vezes, reputa-se agente público para efeitos desta lei, a lei de improbidade, considera-se agente. Funciona isso aqui mais ou menos como funciona para o Código Penal, o artigo 327 do Código Penal. O artigo 327 do Código Penal fala, considera funcionários públicos para efeitos penais, até o cara que trabalha como jurado lá, sabe, no dia da eleição, aqui também, ó. Considera-se agente público para efeito de improbidade, o ímprobo ou improbo, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas, seja por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. A letra A, portanto, está errada. E o sucessor daquele que causar lesão, diz a B, diz a B, aquele que causar lesão ao patrimônio e enriquecer licitamente, não se sujeita às cominações dessa lei, ainda que o falecido tenha deixado herança. Não, gente, o sucessor responde sim. O sucessor, o filho do maldito que meteu a mão no dinheiro público, ele responde, mas até o limite da herança. Por exemplo, o pai dele deu um rombo de 500 milhões. A gente conseguiu pegar 350 milhões. Agora a gente pode ir atrás dos bens dele, do filho? Não, é só até o limite da herança, né? Em transcendência. E, portanto, letra... aqui diz, essa lei se aplica apenas a funcionários que praticam ato lesivo na administração direta, indireta, fundacional de qualquer dos poderes, né? Na verdade, não. Ela é ampla, as disposições dessa lei podem ser mais. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui, ó. Volta aqui para mim, que eu acho que foi... Deixa eu ver... R$8.429. Só para não, né, para não dizer que não falei de funcionários praticam ato lesivo ao erário. Ah, entendi. Agora que eu entendi o que ele queria. Né? Aqui, ó. O artigo 1º da lei fala, os atos de improbidade praticados qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração, servidor ou não, artigo 1º. Então, portanto, volta para cá, letra C está fora do baralho, letra D é a resposta e letra E. Se a lesão ao patrimônio decorrer de ação ou omissão culposa do agente ou terceiro, não se faz necessário integral ressarcimento do dano. Gente, ocorrendo lesão por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou terceiro, dar-se-á, olha aí a mesóclise, né? Dar-se-á, até o Temer sabe disso, o integral ressarcimento do dano. Portanto, letra D de dado. Aqui veio mais uma, só que aqui ele só quer saber o seguinte, ó. Deixa eu abrir minha reguinha. Aqui ele só quer saber o seguinte, ó. Constitui ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer vantagem, tal, e de acordo com a seguinte hipótese. Todo mundo sabe que quando eu dou aula disso, não é hoje, quando eu dou aula disso, existe o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11.
O artigo 9º causa enriquecimento ilícito. O artigo 10 causa prejuízo ao erário, eu chamo de lesão ao erário. E o artigo 11 atenta aos princípios da administração. E a gente faz assim, ó, forma a tabela do ELA. Aqui ele quer o quê? O que causa enriquecimento ilícito. Então ele quer alguma coisa que caia no E. Ele trouxe várias situações aqui. E ele queria saber qual que caía no E. A que cai no E é aceitar emprego, comissão. Você quer ver, ó? Olha aqui, ó. Você quer ver? Olha lá, ó. Olha ela aqui, ó. Aceitar emprego, tal, cai no E. Então, essa foi a resposta correta, tá? Você vai perceber que na letra B ele fala permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica utilize bens. Cadê o permitir ou concorrer? Olha aí, ó, cai no L, cai no lesão ao erário. Tá vendo? Né? Vamos ver aqui, ó. Mesma coisa, letra C, permitir facilitar a aquisição ou permuta. Ah lá, ó, cai no L e por aí vai, né? Realizar operação financeira sem observância, essa é muito comum de cair em prova, também cai na lesão ao erário. Então é isso, ele ia dar 5 situações, é a baba que eu falo que ia cair. E você tinha de saber o quê? Em qual caía. Se caía no 9º da lei, no 10 ou no 11. Tem uma aula minha grátis de improbidade que eu explico essa tabela. Assiste. E esse aqui é o mais novo, que é o 10A. Por isso que agora virou tela. Ao invés de ela, virou tela. Show! E acho que a última, não lembra? Aqui, deixa eu ver. Não, ainda tem mais 2. Deixa eu ver. Volta. Aqui, falei dessa. Agora ele quer, constitui ato de improbidade que atenta aos princípios da administração. Ó, ele está perguntando agora uma que atenta aos princípios da administração. Baba de novo. Baba de novo. Ele, de novo, artigo 9º, 10 e 11. O artigo 9º é o E, o 10 é o L e o A. Ele quer o que agora? O que cai no A. Então, vamos lá. E o que é que cai no A? Revelar fato ou circunstância que tenha ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Opa! Pronto. O que eu disse? Pelo meu filho. O que eu disse que ia cair? A baba. Porque eles só perguntam baba. Agora, não, por favor, ai, professor, eu tô mal, você me fala que a prova foi uma baba. Não, não é isso. Em improbidade, eles podiam perguntar as consequências mais difíceis. Eles perguntaram os casos e para você falar onde cai. Tá bom? Não adianta, estudou isso aqui, sabe. Não estudou, não sabe. O resto, ó, permitir ou facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça, olha lá, ó. Cai no L, olha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aí? Esse aqui é o problema. Eu estou em aula e já retorno. Volta para cá. Estava atendendo o celular aqui para avisar que eu já retorno. Volta. Qual é o outro? Olha o agir negligentemente na arrecadação. Cadê o agir? Cadê? Olha aí o 10, ó. Agir. E o que a prova queria? O que caísse aqui. Cadê? Tá vendo? Bonitinho, ó. Olha o liberar verba pública. Olha o liberar. Olha, ó. E a prova queria o que cai, que atenta aos princípios da administração. Olha o que ele pediu. Que atenta aos princípios de administração. Foi isso. A resposta, a letra E. Em consonância com a lei de improbidade, ele quer saber agora mais uma da lei de improbidade, né? Para finalizarmos nossos trabalhos, né? Qual a alternativa correta? Galerinha, o gabarito foi dado como letra C. E tá certo mesmo. Só que caiu mais fácil. Eu queria que caísse difícil. Como, professor? Veja, ó, olha o que diz esse dispositivo, ó. Chegou a petição na improbidade, ó, tá em ordem, o juiz manda autuá-la e ordena o quê? A notificação. Dá vontade de falar que ordena o quê? Citação, chamar o réu. Só que primeiro notifica, gente. Depois é que o juiz manda citar. É uma peculiaridade. Para oferecer manifestação por escrito, tal. Não é isso? Legal.
Agora, dá uma olhada no que a prova falou. Exatamente o que está aí, ó. Tá aí por quê? O que o senhor queria que eles falassem? Eu dei em sala de aula, aqui para mim não cairia desse jeito. Eu falei para eles, ao invés de notificação, eles vão falar o quê? Citação. E todo mundo vai errar, vai colocar que está certo. Citação não é esse momento, é só depois. Mas caiu normal. Essa foi a resposta. Vamos ver as outras? A perda da função pública e suspensão de direitos políticos, ela está dizendo que só se... Opa! Dá lá a minha questão, diacho. Só se efetivo com a publicação da condenação. Galerinha, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição da República, o 37, parágrafo 4º da Constituição da República, diz assim, ó, que os atos de improbidade importarão o famoso RIPS, RIPS do mal, né? Porque RIPS maconheiro é paz e amor, mas RIPS do mal, olha como se escreve, né? Ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública e suspensão do direito político. Repita, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Legal? Quem veio por último? Numa ação, Emerson, o que vem primeiro, a petição inicial ou o trânsito julgado? O que vem primeiro? Petição inicial. E quando acaba, que não cabe mais recurso? Trânsito julgado, certo? Legal. Olha para mim. O que vem depois do RIPS? É o RI ou o PS? Então pronto. A perda, ó, a perda de função e a suspensão de direitos políticos, ou seja, o famoso só se efetivam com o trânsito julgado. Quando você escreve um bilhete, põe no finalzinho assim, ó, PS, fui viajar. Pode apagar o fogo, mané, eu não volto mais. PS. Isso aí é um samba da Dona Irã, que vocês não conhecem, vocês são muito jovens, ok? Então, olha o que ele falou. Se efetivo com a publicação da condenação. Não é com a condenação, é com o trânsito julgado. Só com o trânsito que tem perda de função e suspensão de direito político. Tá errada. Bola! Havendo fundados receios, indícios de responsabilidade, a comissão processante pode requerer ao juiz a decretação de bens? Mas peraí. Parece. Aqui, ó. Havendo fundados indícios, a comissão processante representa o MP ou a procuradoria para que requeira a decretação. E aqui ele falou, a comissão poderá requerer em juízo a decretação. São coisas distintas. Uma coisa é a comissão representar alguém para, outra coisa é ela pedir. Desculpa, tá errado. Letra dado, o Ministério Público ou qualquer cidadão, no gozo dos seus direitos, pode ingressar com ação de improbidade. Pessoal, toma cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque ele fala aqui, qualquer pessoa pode representar a autoridade competente e tal. Agora, ingressar com a ação, ó, vem aqui para mim, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó. Ó, aqui, ó, se você for, eu não coloquei o dispositivo que eu queria também, mas além desse, eu queria chamar a atenção para mais um, só um momento. Opa, Ministério. Calma. Aqui, ação principal, diz o artigo 17, me perdoe. Terá o rito ordinário, será proposta pelo MP ou pela pessoa jurídica dentro de 30 dias da efetivação da cautelar. Então, a ação principal, o rito ordinário, é proposta pelo MP ou pela pessoa jurídica dentro dos 30 dias. O MP sempre vai estar aí, galera, porque ele também pode estar como custos legis, tá? Ele também está aí como custos legis. Então, tá errada a letra D na forma como está escrita aí, tá bom? Cuidado com isso. O que não se confunde com uma pessoa representar contra alguém por ato de improbidade. São coisas distintas. Agora, para finalizar, o cidadão, no gozo dos seus direitos políticos, ele tem exclusividade para representar a autoridade competente a fim de ser instaurada investigação. Não, porque ele não tem exclusividade, porque tecnicamente qualquer pessoa. Cidadão é quem exerce cidadania, né? Pessoa é um conceito muito mais amplo, portanto não é exclusivamente. A mim me parece letra C e sem qualquer recurso. Muito obrigado, pessoal. Essa foi a correção de Direito Administrativo.